Convido para falar sobre moda brasileira o palestrante da noite, o professor mestre em História da Ciência, especialista em História da Arte e História da Indumentária e da Moda, João Braga. Boa noite a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui novamente, a convite da professora Maria Alice, agora a convite também da professora e coordenadora Luciana. Maria Alice foi minha aluna, e já estive aqui algumas vezes nesse auditório mesmo, e ela sempre me convida para que eu possa participar de uma maneira ou de outra da Semana de Moda, com especialmente uma palestra ou mesmo algum lançamento de livro, como sempre foi assim, né, Maria Alice, né? Então, agradeço o carinho dela em especial, agradeço o carinho de todos vocês pela presença aqui. Todos vocês fazem moda aqui na instituição? Sim, né? Então tá bom, melhor assim, né? Vocês hoje têm quantos alunos, aproximadamente, na moda? 70? Muito bom. Então, o auditório está lotado com todos os alunos aqui, né? Enfim, eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o país no mundo que mais tem cursos superiores de moda. Já superou França, já superou Inglaterra, Itália. Tudo bem que geograficamente são países bem menores, né? Mas os Estados Unidos têm mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma dimensão geográfica, também não tem tantas escolas de moda quanto o Brasil, né? E dos estados, São Paulo é o primeiro e o segundo é Santa Catarina. Santa Catarina já superou Minas e Estado do Rio em escolas de moda. Então, estamos aí na tentativa de construir toda essa educação sob a ótica da moda, que esse ano completa 30 anos de cursos superiores de moda aqui no Brasil. Enfim, já é um bom tempo, né? 3 décadas aí, já atingiu maioridade e caminha para tal, né? Então, quando a Maria Alice me convidou para que eu estivesse aqui com vocês mais uma vez, disse que o tema esse ano seria Brasil Mostra Sua Cara, não é isso, né? E aí, falei, então vamos falar sobre uma breve história da moda no Brasil, que é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Eu não sei se poderia apagar um pouco a luz, para que as imagens aqui do palco possam ficar um pouquinho, sem querer atrapalhar a filmagem, mas eu acho que já melhorou, né? Com relação à nitidez aqui das imagens, né? Então, meus caros, né? Você que me apresentou, como que chama? A aluna? Tainá, né? Tá lá, Tainá tá lá, né? Tainá falou uma coisa aqui, tá? Que eu tenho um determinado ponto de vista. Eu não sou dono de nenhuma verdade, por favor, né? Mas eu acho que, pelo caminho já percorrido, eu me dou direito a algumas reflexões, tá? E posso até dividir com vocês, não quer dizer que vocês tenham que aceitar a minha opinião, mas eu trago à tona alguma coisa do tipo. Quando a Tainá me apresentou, falou que eu faria uma reflexão ou uma palestra sobre moda brasileira, né? Eu tenho algum senão com relação a essa expressão moda brasileira. Eu prefiro usar moda no Brasil, tá, do que moda brasileira, tá? Até a Tainá, não tem problema nenhum, gramaticalmente seria a mesma coisa, mas conceitualmente eu tenho um outro ponto de vista, que é o seguinte: moda brasileira, né? Seria, digamos assim, uma moda que fosse genuinamente brasileira, que nós, brasileiros, olhássemos para os próprios umbigos e fizéssemos alguma coisa, tá? Diferentemente de moda no Brasil. Moda no Brasil seria alguma coisa de moda que usássemos aqui, ou que usamos aqui, independente de ser uma coisa nacional ou não.
Tá? Enfim, então, se nós usamos aqui, né, uma roupa que seja francesa, uma roupa norte-americana, nós estamos, né, usando uma moda no Brasil, tá? Porém que não seja brasileira. Então, nesse aspecto, tá, eu prefiro usar a expressão moda brasileira, especialmente a partir do início dos anos 90, que eu acho que houve um fato de ordem histórica, social, política, econômica, inclusive, que deu uma significativa diferença, que foi o presidente Fernando Collor de Mello, antes do seu impeachment, quando ele abre o Brasil às importações. Estivemos fechados por um bom tempo, sem que pudéssemos importar absolutamente nada, né? E quando o presidente Collor aí esteve, né, no Planalto, ele abriu aí o país, começaram a chegar no universo da moda, tá? Os tecidos importados, creio que lembremos disso, os tigres asiáticos, né, em especial. Logo depois vieram as grandes marcas europeias, né, em especial norte-americanas também. Isso tudo, tá? Vocês, possivelmente, os jovens daqui, nem tinham nascido, nem pensavam em nascer. Talvez os pais estivessem namorando a essa altura da história, né? Porém, Collor de Mello, ele contribui para uma busca de identidade nacional na moda, tá? Eu acho que são duas figuras que involuntariamente contribuíram para tal, que foi exatamente, tá, Dom João VI, quando chegou aqui no Brasil em 1808, tá? Enfim, tá? E veio a corte portuguesa, né? E com isso ele vai abrir os portos às nações amigas. Entendamos Inglaterra, né, as nações amigas, né? Então houve, tá, uma mudança muito grande da maneira de se vestir aqui no Brasil quando a corte portuguesa chega, pelo fato de que, tá, trouxeram uma moda francesa, não há dúvida disso, tá? Porque Portugal nunca foi um país que pudesse se impor com relação às questões da moda. O próprio Portugal bebia na fonte francesa. Então, os tais vestidos império, quando Dona Carlota Joaquina chega, né, foram chamados aqui no Brasil de vestidos a Lisboa, né? Sim, se usava em Lisboa, mas não foi uma moda criada por Lisboa. Pelo contrário, foi uma moda, né, parisiense que, né, atingiu praticamente todos os outros países europeus, inclusive Portugal, né? Então, Dom João, tá, involuntariamente, né, contribuiu para uma mudança na maneira de se vestir, né, trazendo esta nova realidade. Imagine, a corte primeiro chega em Salvador, né, ficou pouquíssimo tempo, e depois migra para o Rio de Janeiro. Lembrando que Salvador era a capital do Brasil, depois Rio de Janeiro, que foi a segunda capital, né? Chegam não só no calor de Salvador, como também no calor do Rio, né, e com decotes significativos dentro do traje império, né, e esses vestidos aí, os tais vestidos a Lisboa, né? Obviamente que, né, há relatos que o colo de Dona Carlota Joaquina e das outras mulheres, né, ficavam todos vermelhos de tanto você bater espantando mosquito, né? Então, com as mordidas dos mosquitos e com as palmas na tentativa aí de matá-los, né? Então, houve uma mudança imensa, porque no Rio de Janeiro as mulheres usavam, tá, capas de lã pretas, chamadas biocas, né, que elas pareciam muito mais, né, com a identidade visual das roupas das mulheres, né, árabes, especialmente as islâmicas, que usavam a semelhança de uma burca e de cor escura, né? Imagine, nada apropriada para uma realidade, né, nacional, tropical, ainda mais no Rio de Janeiro, tá? Então, houve uma mudança imensa, tá? E, de certa forma, bebemos na fonte europeia, né, por aí adiante, tá? Até mesmo quando Collor de Mello, já nos anos 1990, o que? Isso, 25, 28 anos, praticamente, né? Quando ele abre as importações, e o que precisou acontecer, né? As marcas nacionais precisaram, tá, buscar um diferencial e não se basear nessas propostas, né, relacionadas às tendências europeias, ou, até falando em português claro, as cópias da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Enfim, não conseguiam trazer, né, jornalistas, não conseguiam trazer um público que pudesse legitimar a nossa moda, e muito menos compradores, né? Para quê? Para comprar o que eles já conheciam dos lançamentos europeus ou dos lançamentos nos Estados Unidos. Então, houve sim uma busca de nacionalismos aqui,
para que nós pudéssemos buscar essa identidade própria. Então, né, com relação à fala da Tainá, eu considero moda brasileira a partir do início dos anos 1990. Até então, eu prefiro falar moda no Brasil do que moda brasileira. Tá? E uma das primeiras marcas que legitimou isso, que fez isso de fato, foi a marca Fórum, com Tufi Dweck, que ele fazia questão de colocar na etiqueta, possivelmente alguns de nós aqui lembremos, uma bandeirinha do Brasil, né, legitimando que era uma referência de inspiração nacional mesmo. Então fez coleção inspirada em Ipanema, fez coleção inspirada em Niemeyer, fez coleção inspirada na Amazônia, tá? Entre inúmeras outras realidades nacionais, né? Enfim, então passou a ser bacana, isso tudo, né, com processo de redemocratização, com processo de modelos brasileiros fazendo sucesso. A morte de Ayrton Senna trouxe, sim, tá, um significativo nacionalismo, isso tudo está coincidindo naquela década de 1990. Tá? Então, houve essa valorização do verde e amarelo. Verde e amarelo, que até então se usava de 4 em 4 anos na Copa do Mundo, né? Depois passou a ser usado de 2 em 2 anos, Copa do Mundo e Olimpíadas, que o Brasil começou a ter nomes significativos, além do futebol, outras áreas dos esportes, né? Tênis e natação, enfim, vôlei, basquete. Então, esse nacionalismo era mais exacerbado a cada 2 anos, no meio do ano, que tanto Olimpíadas quanto Copa do Mundo acabam acontecendo no meio dos anos que elas acontecem, nos anos pares, né? Enfim, e hoje em dia, verde e amarelo, tá? Deixou de ser uma coisa até de gosto duvidoso, porque até então era considerado de gosto duvidoso, sim, porque não havia esse nacionalismo que nós temos hoje na busca de uma identidade aí que refletisse uma realidade de Brasil, né? Que são as nossas cores, que a gente até acha que o Brasil é verde e amarelo porque há o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, como nos ensinam aí no ensino fundamental hoje, né, meu tempo primário, né? Conclusão, não é bem assim, tá? Eu acho que fica mais fácil ensinar para as crianças essa realidade, mas o verde e amarelo tá, ou são as cores nacionais, porque quem vai desenhar a bandeira do Brasil foi exatamente aquele artista francês, Jean-Baptiste Debré, que veio com a corte, não com a corte, mas que veio com a missão francesa em 1816, quando Dom João contrata essa missão francesa para chegar aqui no Brasil, especialmente Rio de Janeiro. Depois Debré vai rodar por vários lugares aí do Brasil, né? E quando houve a nossa independência, tá, em 1822, né, Debré vai desenhar a bandeira, tá, do Império, no caso do Brasil, né? E o que ele faz? Ele pega as cores da dinastia de Avis, que eram exatamente o verde e amarelo, ao tempo de Dom Manuel, que era o rei de Portugal, que era da dinastia de Avis, quando Cabral aqui chegou. Então ele vai homenagear, tá, a dinastia de Avis, né, e colocar no centro da bandeira a esfera armilar. A esfera armilar é um instrumento de navegação. Lembrando que portugueses foram excelentes cartógrafos e excelentes navegadores. Não foi à toa que singraram os mares, inclusive chegaram do lado de cá, né? E quando houve a proclamação da República, tá, a 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro, né, o Rio já era a sede do Império, passa a ser, tá, a capital da República, né? Vamos colocar uma esfera azul, lembrando o céu do Rio de Janeiro, com as estrelas, né, representando os estados, que vão ser as principais estrelas das principais constelações que foram vistas no céu do Rio de Janeiro na noite de 15 de novembro de 1889. Tá? Enfim, então, o nosso verde e amarelo, fica mais fácil ensinar para as crianças o verde da nossa mata, o amarelo do nosso ouro, que temos essas riquezas naturais aí incomparáveis, tá? Não há dúvida disso. Mas, né, a origem mesmo foi em homenagem à dinastia de Avis, né? Mas fazendo este preâmbulo, tá? O que eu resolvi trazer aqui para vocês, né? Em função desta realidade, né? Aqui, bem, se me dão um microfone, né? Só falta eu cantar, porque eu começo a falar e não paro nunca, né? Porém, há um limite da paciência de vocês, do meu tempo também, com relação ao que me propus aqui, tá? Enfim, então, dessa maneira, tá?
Poderíamos falar da indumentária, que seria muito mais indumentária, dos nossos nativos, tá? De quando do Brasil colônia, quando da escravidão que houve no Brasil, poderíamos, tá? Mas eu resolvi fazer um recorte exatamente do período republicano. Então eu estou trazendo, tá, de final do século XIX, né, especialmente 1889, repito, quando foi proclamada a República, na tentativa de chegar até os dias atuais. Tá? Então, só complementando aquele raciocínio, Tufo Eck, de fato, foi um dos primeiros a fazer isso, a valorizar a nossa própria cultura, olhar para o próprio umbigo, na marca Fórum, que hoje não é mais dele, sabemos disso, né? E tá, com duas exceções, tá? A exceção de Zuzu Ângel, no Rio de Janeiro, que já tinha cantado essa brasilidade aí nos anos 60, desde quando houve a questão da repressão militar no Brasil, né? E Luiz de Freitas na moda masculina, Zuzu na moda feminina e Luiz de Freitas na marca Mr. Wonderful, que eu não sei se todos vocês conhecem, na moda masculina, que revolucionou a história da moda masculina no nosso país, né? Então, esses dois, anteriormente ao mandato de Collor de Mello, quando eu vejo que passou a ser bacana e inúmeras outras marcas começaram a buscar as nossas próprias referências, né? Esses dois foram aí, digamos, arautos, pioneiros ou qualquer outra adjetivação que possa ser dada, né? Enfim, então, partindo deste princípio, eu começo aqui no período republicano com a nossa proclamação, tá, para tentar chegar aos dias atuais, né? É impossível fazer um mapa do tamanho de um território. Mapas são sempre em escala, porque se você fizer um mapa do tamanho do território, ele passa a ser o próprio território, tá? Então, é lógico que eu não tenho condição de falar de absolutamente tudo, tá? Pensei o que eu acho mais expressivo para que possamos ter um pouco deste conhecimento da nossa própria história, tá? Que muitas vezes nós falamos de coisas do Brasil e nem sabemos, tá? E sabemos coisas de outros países, né? Então, na hora que é para defender o meu e o nosso país, eu defendo mesmo, tá? Enfim, tá? E usaria verde e amarelo, poderia usar com a maior tranquilidade, coincidentemente não estou hoje, né? Mas usaria com a maior satisfação. Eu vejo que você está de amarelo, você está de amarelo também, né? E seria legal se tivesse uma calça verde ou uma saia verde também, né? Mas enfim, tá? Então vamos lá na tentativa de falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu acho que eu não preciso nem olhar para lá, que aqui no púlpito tem só falta eu saber para onde que eu aperto aqui, né? Ou então eu vou preferir. Eu e as tecnologias temos uma habilidade incrível, né? Eu resolvi passar aqui por dentro, pelo teclado, né? Então eu trago aqui uma imagem de Marechal Deodoro com vários outros políticos da época, no momento da nossa proclamação, né? E uma coisa muito interessante, né? Que vejam que todos têm o enfeite natural que dava direito dos homens usarem, né? Porque o homem, saibam vocês, de uma maneira geral, sempre se enfeitou mais e primeiro do que as mulheres. Sempre, 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 tá? Todavia, né, ele deixa de se enfeitar no século XIX, em especial com a Revolução Industrial, porque o homem não precisou mais se impor pela aparência. Ele vai se impor por aquilo que produz numa sociedade, à época, com um novo capitalismo. O capitalismo é bem anterior, né? E o homem sempre se deu o direito de se enfeitar por qual razão em especial, né? Os machos das espécies são mais vistosos do que as suas respectivas fêmeas. Leão tem juba, leão não tem. Pavão tem uma cauda maravilhosa, pavô não tem atrativo nenhum, tá? As escamas dos peixes machos brilham mais do que as escamas do peixe fêmea, tá? Os pombos têm o peito mais estufado, a pena mais erizada, a pomba não tem essas evidências maiores, né? Conclusão, o macho da espécie humana, sim, já que eu não nasci todo enfeitado com pena colorida, riscado de preto e branco, com juba ou qualquer coisa que assim o valha, né? O que ele fez? Ele se enfeitou. Homens usaram brinco primeiro do que mulheres, então nunca foi demérito o homem usar salto alto, laçarote, peruca, absolutamente nada. Era a maneira que ele encontrava de se impor. A natureza é assim, porque o macho se exibe, a fêmea cede ao coito para a preservação da espécie, né? Na raça humana, o homem também vai se exibe, né? E a mulher que também se enfeitava, né? Mas se enfeitava menos, né? Aí, quando vem a Revolução Industrial, o homem deixa de se enfeitar, vai ficar sisudo, tá? Vestindo-se de azul marinho, preto, marrom, cinza chumbo, tá bom assim, né? E quais são os enfeites que ele tem direito? Os enfeites naturais: barba, bigode,
né, cavanhaque, tá, qualquer adorno natural na face, que é símbolo de masculinidade, né, e uma coisa muito curiosa, barriga, né, quanto mais barrigudo fosse, mais bonito por extensão ele seria, tá, porque é sinônimo de fartura, tá, completamente diferente de hoje, né, hoje a barba está aí, numa outra linguagem, lógico, mas a barriga, né, ninguém quer ter, né. Enfim, e a mulher passou a ficar mais enfeitada. Então, um reflexo total da realidade, né, desta moda masculina, especialmente vinda de Londres. Enquanto Paris definia a moda feminina, enfim, Londres passa a definir a moda masculina, em especial com o conceito do dandismo. E nós aqui éramos aí um reflexo. Então, todos nos seus fartos bigodes, nas suas fartas barbas, né? E Rio de Janeiro, né, capital da República, já tinha sido sede do Império, né, é a grande referência nacional, né? Então, aqui uma cena da Rua do Ouvidor, famosíssima rua, onde havia as melhores marcas, as melhores, na realidade, as melhores casas, nem tão marcas ainda, né, onde todos iam fazer aí as suas compras, né? E, normalmente, essas casas que vendiam tecidos ou produtos já confeccionados eram casas com nomes franceses, né? Tour Eiffel, Notre Dame, né? Ou seja, o chique é aquilo que vem de Paris, né? Essa história de Paris ser uma referência do sofisticado, do bacana, do legal, especialmente a partir de Luís XIV. Nem sempre foi a França que lançou moda. As cortes da Península Itálica já lançaram moda, a corte espanhola já lançou moda. Quando chegou no período que nós assim chamamos esteticamente de barroco, Luís XIV foi o grande rei da Europa nesse período, ele falou assim, chega de Espanha, chegam das cortes italianas, né? Vamos agora trazer isso para a França. E a França não perdeu mais esta posição aí desde a segunda metade do século XVII até hoje, como sendo o principal polo lançador de moda aí no mundo, né? E o Rio de Janeiro, né, era um reflexo, não é à toa que Paris e Rio são consideradas cidades irmãs. Enquanto Paris tem uma beleza cultural, Rio de Janeiro, né, não é à toa que leva a alcunha de cidade maravilhosa, porque também é incomparável com as belezas naturais. Lamentavelmente, o Estado está passando por uma circunstância muito delicada, sabemos isso, de ordem política, de ordem social, de ordem econômica, mas é indiscutível a beleza do Rio de Janeiro, sabemos disso, né? Enfim, não sei se todos conhecem, mas quem não conhece se deu o direito de conhecer o Rio, porque de fato é fascinante, né? E a Rua do Ouvidor era o que ditava a moda, não só para a capital federal, né, como para o restante do Brasil, né? Nessa época, havia, no final do século XIX, uma pequena divisão de espaço com duas outras cidades, né, que eram exatamente Manaus e Belém, capital do Amazonas e capital do Pará, devido à grande riqueza do ciclo da borracha. Imagine, São Paulo, meus caros, né? São Paulo capital, não estado, era uma vila grande, tá? Enquanto Caruso já vinha da Itália para cantar no Teatro de Manaus, né, o belo canto das óperas, né? São Paulo era uma vila com quê? Com 15 mil, 20 mil habitantes, né? Ou seja, o dinheiro do ciclo da borracha, tá, enriqueceu muito a região norte, em especial essas duas grandes cidades, Belém, no Pará, e Manaus, na Amazônia, tá? E com isso, né, depois que a borracha foi contrabandeada para a Ásia, só foi perdendo posto, e aí São Paulo começa a ganhar posto também devido ao café, né? O Rio já tinha, devido ao Vale do Paraíba, um bom dinheiro, né, que o Rio Paraíba do Sul corta praticamente o estado do Rio todo, e São Paulo também se posicionando nessa questão do café, né? Mas por enquanto é Rio que está na frente, né? Aqui inclusive temos essa loja, esse magazine, né, maravilhoso no Rio de Janeiro, que ditava a moda, chamado Parque Royal, né? Enfim, então isso daí, talvez alguma festa, inauguração, essa foto emblemática, né, dentro aí do mais puro estilo eclético, que foi muito comum aqui entre nós, né, não só o Art Nouveau como o eclético também, e toda uma elegância vinda aí da capital federal, Rio de Janeiro, né? E aqui era a moda típica desse período assim denominado de Belle Époque, né? É um período em que a mulher foi muito estrangulada na sua cintura, né? É lógico que nem todas assim o eram, mas o ideal de beleza feminina era ter 40 centímetros de circunferência da sua cintura. O ideal mesmo é que a sua cintura fosse do mesmo calibre do seu pescoço. É lógico que nem todas conseguiam, tá? Então elas se
apertavam nos seus respectivos espartilhos, e isso era muito comum. Eu nem consigo respirar, o espartilho me empina da cintura para cima para frente, me arrebita da cintura para baixo para trás, eu fico com essa silhueta em S de perfil, né? Maria Alice sabe muito bem disso, né? E as mulheres não conseguiam sentar, ela está descansando, você ajoelhava para descansar, né? Mas eu estou linda, maravilhosa, né? Dentro de todo esse padrão que rege o final do século XIX, tá? Imagine, nesse período aí da Belle Époque, é a chamada Belle Époque tropical, a nossa, né? E uma coisa muito curiosa, o último baile da corte, que aconteceu ainda em 1889, na tentativa de segurar a monarquia, né? Que foi na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, né? As mulheres foram de casaco de pele. Qual a necessidade de ir de casaco de pele num baile no Rio de Janeiro, né? Enfim, porque era chique usar casaco de pele em Paris. Então é chique usar casaco de pele aqui, mesmo nos trópicos, nesse calor que a gente bem conhece, tá? Enfim, éramos um eco da realidade parisiense. Gente, não éramos só nós não, tá? Estados Unidos a mesma coisa, os outros países europeus a mesma coisa. Moda feminina era regida por Paris e moda masculina por Londres. Enfim, vamos avançar, né? E nós vamos ter aqui um dos símbolos da elegância masculina mundial, tá? O nosso famosíssimo pai da aviação, né? Alberto Santos Dumont, nascido em Minas Gerais, na cidade de Palmira, que a partir de 1939, a cidade mudou, 1937, perdão, mudou de nome e passou a ser a cidade de Santos Dumont, no estado de Minas Gerais, né? Enfim, tá? Recentemente eu estive em Santos Dumont, um prefeito local construiu uma Torre Eiffel no meio de uma praça lá, eu achei o máximo, né? Em homenagem a Santos Dumont, não do tamanho da Torre Eiffel de Paris, lógico, né? Fiz até uma foto, obviamente, né? A gente faz em Paris, faz em Santos Dumont também, né? Mas vejam que foi um sinônimo de elegância. Morou não só em Minas, né? Na cidade de Santos Dumont, até então Palmira, morou em Petrópolis, morou também em Paris, né? E lá, com o balonismo, tá? Com o 14 bis, né? Ele foi um reflexo. Vocês podem, de elegância masculina, vocês podem prestar atenção que em todo livro de moda masculina, até mesmo internacional, tem fotos de Santos Dumont. Tamanha a elegância com a postura do dandismo, que dandismo, antes de ser uma proposta de moda, é uma proposta de comportamento, né? E é um fato muito curioso, deixe-me ver na imagem anterior, né? Percebam que, nesse período da Belle Époque, é o período, e aqui no Brasil não foi diferente, porque era um reflexo do que acontecia na Europa, golas altíssimas, foi o período no qual a mulher ficou mais coberta, ficava a face de fora e as mãos, mas se estivessem usando luvas, nem as mãos ficavam de fora. Vocês podem perceber, gola alta, assim como foi grande moda também, gola alta para os homens, esse colarinho bem alto, né? Qual a principal razão disso, né? Pudicícia, um pouco, tá? Mas a principal razão foi o surto de sífilis que aconteceu no mundo devido à Revolução Industrial. As pessoas antes da Revolução Industrial passavam mais tempo em casa, né? Com a Revolução Industrial foram trabalhar, né? Os homens foram para o trabalho, mais do que as mulheres a essa época, e muitas vezes, antes de voltarem para as suas respectivas matrizes, davam escapulidas nas filiais, né? Enfim, um período de grandes amantes, né? E houve um surto muito grande de sífilis, e sífilis era tratada com mercúrio cromo. Mercúrio cromo para sífilis e nada é a mesmíssima coisa. Sífilis só vai ter cura com a penicilina, que foi descoberta em 1928, mas só vai ser mundialmente aplicada depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E a sífilis, em estágio avançado, te deixa com caroços e manchas no pescoço. Possivelmente, alguma pessoa da alta roda europeia tenha adquirido a sífilis, tenha ficado sifilítica, né? Para esconder, bota a gola alta, passa a ser moda gola alta para todo mundo, inclusive para homens também, que homens também pegam sífilis, né? Normalmente eram eles que transmitiam, né? Conclusão, né? Essa pessoa que não se sabe quem, né? Talvez fosse uma influenciadora social, não digital ainda, lógico, né? Estamos falando do século XIX, né? Mas que com um poder de persuasão acabou influenciando e passa a ser moda. Não quer dizer que todos que tivessem golas altas fossem portadores aí da sífilis, em absoluto, passa a ser uma realidade de moda, né? E vejo, tá? Aqui como é dito, né? Uma imagem daquela série
coleção Nosso Século, muito interessante, que a editora Abril há um tempo atrás lançou, né? As saias sobem sob as ordens de Paris. Então, o que Paris dita, o mundo copia. Mundo Brasil, mundo Estados Unidos, mundo Inglaterra, mundo Itália, mundo Portugal, o restante do mundo, tá? Então, Paris, desde que Luís XIV trouxe essa referência de ser o epicentro mundial, lançador de moda, Paris não perdeu o seu posto. Não perdeu ainda hoje. Hoje divide com outros centros lançadores de moda, como Milão, como Londres, como Nova York, né? E até mesmo numa realidade atual, né? Com São Paulo Fashion Week, que o Brasil foi inserido no calendário mundial de lançamentos de moda, e outros polos aí, né? Lembrando, olha, existe uma frase em inglês muito curiosa, né? Que é uma verdade, apesar de ser meio triste, mas é uma verdade, né? Você já deve ter ouvido essa frase, ou essa expressão, money talks, né? O dinheiro fala, e fala mais alto, né? A ponto de o dinheiro norte-americano conseguir ter colocado Nova York como a lançadora dos desfiles de coleções. Era Paris, sempre foi Paris, né? Desde que foram criadas as semanas de moda no início dos anos 1970, em Paris, né? Hoje, quem dá o start, quem dá o início às semanas de moda é Nova York. É o poder do dinheiro que fala mais alto sobre essa ótica aí de um mundo capitalista, de um mundo comercial, né? Mas, né, todo mundo quer passar por Paris, né? Qualquer pessoa que queira fazer sucesso até internacionalmente precisa das canetas francesas para legitimar, tá, como uma pessoa criativa, como uma pessoa bacana, legal, que contribui para o processo historiográfico da moda, né? Mesmo essa última estação que aconteceu agora, com os lançamentos de Nova York, de Londres, de Milão, enfim, vimos isso tudo, né? Que não houve grandes, né, novidades, mas qual foi o desfile que causou comoção internacional? Lagerfeld fazendo aquela praia, né, no Grand Palais, no desfile da Chanel, praia até com onda, né? Foi uma coisa que todo mundo ficou assim, abismado, o poder da Casa Chanel a ponto de fazer isso, né? E eu até pergunto, alguém sabe se aquela água era salgada? Porque eu queria saber, porque tinha até as espuminhas que só dão em água salgada, né? Eu fiquei impressionado, vai ver que eles trouxeram água do mar, de fato, para fazer aquela praia ali dentro do Grand Palais, no meio da cidade de Paris. Aquilo, de fato, foi genial, né? Muito bem, tá? E vamos ter o mapping, que não chegou em São Paulo, primeiramente, chegou no Rio de Janeiro, mas não se deu muito bem no Rio e acabou migrando para São Paulo e se deu muito bem aqui, né? Esta empresa inglesa, Mapping & Webb, que vendia prataria, vendia cristais e que vendia também roupas trazidas da Europa para cá, né? E acabou que o Mapping, no centro da cidade, primeiro lá na Praça do Patriarca, do outro lado do Viaduto do Chá, e depois em frente ao Teatro Municipal, acabou fazendo escola. Inclusive, né, daqui a pouco aparece, né, os primeiros desfiles de moda no Brasil aconteceram na Casa Mapping, no centro da cidade, no salão de chá da Casa Mapping, desde o final dos anos 1920, apesar dos registros imagéticos só serem do final dos anos 1930, tá? Mas existem registros por escrito, de convites e de documentação por escrita dos desfiles que aconteciam. Não se tinha o hábito de fotografar como nós temos hoje, né? E olha aqui, esse desfile é datado de 1937, é o mais antigo que a Casa Mapping tem o registro imagético, né? Porém, há registro por escrito. Então, era o famosíssimo salão de chá, onde as mulheres elegantemente iam de chapéu, de luvinhas, tomar o chá das 5 na Casa Mapping, ainda mais sendo uma casa inglesa, né? Mais sofisticado ainda ficava. Muito bem, tá? E aqui no Rio de Janeiro, o ir à praia, né, era uma realidade como essa, né? Já está até muito bom, tá? Porque anteriormente era você passear na areia só da praia, né? Nem muitas vezes tomar o banho propriamente dito, porque não era muito hábito, né? Enfim, o banho de mar era uma coisa muito mais terapêutica, né? E bronzear a pele ainda não. Quem vai lançar a moda de bronzeamento de pele vai ser Chanel no final dos anos 20 na França, né? Vamos a Côte d'Azur, vamos a Deauville, tá? Onde Chanel teve a sua casa primeiro do que ter em Paris e lança a moda. Não dá para ficar mais em Paris no final de semana, imagine, né? Se não dá para ficar em Paris no final de semana, né? Então precisamos ir para o Mediterrâneo, né? Tomar um banho de sol para descansar, né, de Paris durante a semana toda, as mulheres já trabalhando no pós-guerra, aí entra a moda do banho de sol, né? Enfim, vamos ter aqui no Brasil esta senhora, apesar de não ser a primeira propriamente dita, mas foi a primeira, tá,
grande conhecida, né, chamada Mena Fiala, uma senhora da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que vai para a capital e lá ela é contratada por um senhor para fundar uma casa de costura no Rio de Janeiro, chamada Casa Canadá, e fez escola. Né? Enfim, então Dona Mena, com todo respeito, uma querida, cheguei a conhecê-la, né? Ela morreu no dia 1º de janeiro do ano 2000, né? E que Dona Mena dizia abertamente que copiávamos a moda de Paris, principalmente, né? Mas lançávamos nossos vestidos de noiva, lançávamos os nossos bordados e buscávamos uma identidade. Mas ela e a irmã iam para Paris e traziam a referência, fosse de Dior, fosse de Chanel, fosse de quem fosse que estivesse na crista da onda, especialmente em Paris nessa época, né? Então, Dona Mena Fiala é considerada o primeiro grande nome. Eu não quero falar estilista, falando estilista, porque nessa época não havia essa expressão ainda, né? Era, de fato, modista, né? Costureira no Brasil ficou meio pejorativo, que costureira na França, se você fala je suis couturier, je suis couturière, é o máximo da sofisticação. A je suis styliste é outra coisa. Estilista é quem cria para a produção industrializada, tá? E costureiro é quem cria para a alta costura, que é a extrema sofisticação da moda francesa e da moda mundial. No Brasil, você fala, eu sou estilista de alta costura. Não existe alta costura no Brasil, né? E não é o estilista que faz alta costura, né? Você, Lagerfeld, por exemplo, ele é estilista porque faz para a Griff Chanel, que é prêt-à-porter, mas é também costureiro porque ele faz para a Maison Chanel, que é da alta costura. Para a alta costura fala-se maison, que é casa em francês. E para a marca do prêt-à-porter fala-se Griff, que seria marca em francês, que nós também costumamos usar a palavra grife em língua portuguesa, né? Conclusão, tá? Dona Mena é assim considerada, foi de fato o primeiro nome, a primeira grande expressão. Mas havia em São Paulo um senhor libanês chamado Camilo Sabag, né, que vestia a alta roda de São Paulo. E o MASP, inclusive, tem 4 roupas do senhor Camilo Sabag, né? Enfim, então, São Paulo já tinha, tá, um grande nome, que fez sucesso, só que aqui, lembrando que o Rio era a capital, e no Rio você conseguiu uma projeção muito maior antes de Dona Mena, tá? Mas não sou eu que vou tirar o crédito de Dona Mena Fiala, por favor, tá? Então era considerado o primeiro grande nome expressivo da moda no Brasil. Há um fato muito curioso, hoje mesmo, lá na Santa Marcelina, eu dando uma aula de História da Arte no Brasil, comentava da semana de 1922, né? E sabemos que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, 3 dias, né? Segunda, quarta e sexta, 15, 17, 19 de fevereiro de 1922, né? Na questão dos nacionalismos. Por que 1922? Porque se comemorava os 100 anos da nossa independência de 1822, né? E com isso, né, a Folha de São Paulo já existia, né? Não deu o mínimo crédito, a Folha de São Paulo notificou com uma nota de rodapé este evento de ordem cultural que estava acontecendo, né? Com Oswald de Andrade, Tarsila, Monteiro Lobato, Pagu, entre outros, tá? Imagine vocês, tá? Tarsila do Amaral, defendendo toda a realidade dos nossos nacionalismos, né? Vai se casar, né, com uma roupa assinada por Paul Poiret, esse costureiro francês. Será que não tínhamos ninguém que pudesse fazer uma roupa sofisticada? Tínhamos, Camilo Sabag, sim, tá? Em São Paulo. Mas o chique para o Brasil era ter um elo, qualquer que fosse, com a França. Enfim, de ordem cultural. França, Paris em especial, foi o umbigo cultural do mundo, tá, minha gente? E ainda, de certa forma, o é, tá? Então, era muito mais chique, mesmo ela defendendo os nacionalismos, se casar com uma roupa feita por um costureiro francês, que cá entre nós, sem desmerecer o talento de Poiret, sem desmerecer, tá, toda a questão da Tarsila do Amaral, mas nos anos 1920, quando ela se casa, Poiret não estava mais na crista da onda, já era Chanel, que era a grande definidora de novos comportamentos e de novas realidades da moda, né? Então, ela mesmo querendo ter este vínculo com uma realidade sofisticada de Paris, ela estava um pouquinho atrasada. Quem estava dando as novas cartas do jogo na década de 1920 já era Chanel, né? Poiret, tremendamente talentoso, um gênio. Poiret inovou em 11 itens na história da moda. Se alguém conseguir inovar, mudar um paradigma da moda, tá, hoje, rale o joelho no chão e agradeça.
né? Poiret renovou em 11, imagine vocês, tá? Foi um gênio, sem dúvida alguma. Não tão conhecido no Brasil, mas na França ele é extremamente conhecido. Foi assistente de Worth, tá? Aprendeu muita coisa com o seu mestre, né? Que foi o fundamentador da haute costura, né? E Tarsila se casa com essa roupa e hoje a parte superior do vestido dela está no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ainda tem etiqueta Poiret, Paris, né? Vê-se direitinho o que se tem aí de imagem, tá? Mas Dona Mena tem o seu magnífico crédito, tá? Tanto que foi Dona Mena Fiala que desenhou o fardão da Academia Brasileira da Moda, né? Dona Mena Fiala, apesar de ter sido a primeira a tomar posse, mas ela não ocupou a cadeira número 1, ela ocupou a cadeira número 2, né? Da Academia, e assim deixou um belíssimo recado. Lógico que essa foto, tá? É dos anos 90, né? Não existia nem foto colorida nos anos 20, quando ela estava aí se posicionando, né? E Dona Mena Fiala, né? Eu creio que não vai haver nenhum outro nome da moda nacional que consiga vestir 4 primeiras damas brasileiras. Dona Mena Fiala vestiu Dona Darcy Vargas, que está aí nessa foto, né, quando do suicídio de Getúlio, né? Dona Mena Fiala vestiu Dona Sara Kubitschek, inclusive o vestido de baile da inauguração de Brasília foi feito por Dona Mena Fiala. Dona Mena Fiala vestiu Dona Santinha Dutra, esposa de Eurico Gaspar Dutra, e Dona Mena Fiala vestiu Dona Dulce Figueiredo, né? Ninguém vai conseguir vestir 4 primeiras damas, possivelmente, do jeito que as coisas hoje são aceleradas, né? E nomes novos se sobrepõem aos que já estão numa linha de ponta, né? Talvez seja muito difícil, tá? Enfim, mas vestiu Dona Darcy Vargas, né? E uma das revistas aí dessa primeira metade do século XX, desde o princípio do século, que definia comportamento de moda no Brasil foi a revista Fonfon, né? Enfim, então era uma revista que era especialmente de moda, né? Porque havia jornais com cadernos femininos que tinha seção de moda, mas não era específico de moda, eram seções específicas, mas a Fonfon não. E uma coisa muito curiosa, né? Porque houve um movimento... Pois não? Quer perguntar alguma coisa? Não, pensei que você tivesse levantado a mão, né? Houve, na França, tá? O movimento, apesar de ser de italianos, mas aconteceu em Paris, o movimento futurista, né? Enfim, tá? E esse modernismo todo que estava acontecendo em Paris, nas artes, e que rebatia muitas vezes na própria moda, né? Havia uma revista definidora de comportamento e com questões relacionadas à moda também, chamada Klaxon. Klaxon em francês significa buzina. E a metáfora para dizer buzina em língua portuguesa é Fonfon. Não é à toa, a gente entende até o nome da revista alusivo a um rebatimento dessa sofisticação toda aí, francesa, né? Enfim, em 1954 nós tivemos isso que poderíamos chamar de performance, né, com Flávio de Carvalho, esse artista plástico e arquiteto brasileiro, né, que ele resolveu lançar a proposta daquilo que ele chamou de o New Look para o homem brasileiro, né, usando a expressão do New Look de Dior, que tinha sido em 47, e é o grande padrão estético que vai definir a moda dos anos 50, vai ser cintura marcada e saia rodada, aquilo que é a estética do New Look, não mais da coleção New Look, mas o padrão da silhueta New Look, né? E ele assim chamou este homem com uma mini saia preguiada, meia arrastão, chinelo de couro e uma camisa solta aerada de uma tela para ventilar no seu corpo você não ficar suado. Uma roupa própria para o homem brasileiro trabalhar. E ele fez uma performance pelo que poderia ser chamado de performance. Na época nem havia sido fundamentado dentro do viés da arte conceitual dos anos 60 performance. Mas passando pela rua Barão de Tapetininga, pela rua 7 de Abril, ali na região da Praça da República, em São Paulo, né? E, obviamente, todo mundo atrás com essa novidade, né? Flávio de Carvalho sempre foi transgressor, sempre foi ousado naquilo que ele propôs, né? Não só nas artes, como especialmente sobre, nessa questão da indumentária, tá? Virou moda? Lógico que não, tá? Mas entra para a história como uma pessoa, né, que conceitualmente já propõe coisas muito interessantes, né? Ele se vestiu no ateliê de Maria Della Costa, no centro da cidade, uma grande atriz do teatro brasileiro e posteriormente da televisão, e foi passear pelas ruas e foi um auê, com certeza, né? Não há dúvida alguma, né? O que é uma coisa muito curiosa, tá? Nós temos coisas inovadoras aqui no Brasil, não há dúvida disso, tá? Mas que não há reconhecimento internacional, tá? Uma delas foi a mini saia. Olha o que Flávio de Carvalho propôs para a moda e masculina em 54, mini saia,
né? E lá fora, quem vai lançar a minissaia? Não foi Mary Quant, como todo mundo acha que foi Courrèges, na França, na alta costura, em 61, ele lança essa roupa mais curta, tanto para vestidos quanto para saias, que ele chamou de silhueta curta. Mary Quant, na Inglaterra, como modelo e mulher, a partir de 64, que ela vai usar essa roupa mais curta e vai chamar de minissaia. Qual o nome que entrou para a história? Silhueta curta ou minissaia? Quem é considerada a mãe da minissaia? Mary Quant, mas não foi ela, quem inventou foi Courrèges, ele só não deu esse nome. E a própria Mary Quant fala, modelo, né, hoje tem a marca Mary Quant, ela está viva, né, a própria Mary Quant fala, não fui eu que inventei a minissaia, eu fui a divulgadora da minissaia. De fato é uma verdade, mas ela não dá crédito para Courrèges, aquela eterna rixa entre franceses e ingleses. Ela fala, quem inventou a minissaia foi a rua, né, e não eu, né, mas, né, tá aí, né? Olha como é impressionante eu vim dar uma palestra sobre história da moda no Brasil, como a gente fala do exterior, mas não tem como, é um rebatimento muito grande, né? Por incrível que nos pareça, né? E Flávio de Carvalho lançou essa proposta de minissaia para homem antes de Courrèges ter assim feito em 1961 em Paris, né? E outra coisa muito interessante também, tá? O conceito de modelo exclusiva. Na história da moda atribui a Lagerfeld com a modelo Inés de la Fressange, modelo exclusiva da Casa Chanel. Minha gente, o Brasil cantou esta bola primeiro. Humberto Saad, da marca Dijon, com Luisa Brunet. Ela foi modelo exclusiva dentro deste conceito aqui no Brasil, né? Enfim, isso na década ainda na virada dos anos 70 para, na realidade, nos anos 70 mesmo, na segunda metade dos anos 70, né? Luisa Brunet da minha idade, tá? E Xuxa um ano depois, né? Luisa Brunet de 61 e Xuxa de 62, né? Sei disso que na época eu soube e acabei não esquecendo, né? Que foram duas pessoas até significativas, tem até uma foto aqui na exposição de Xuxa, né? Enfim, então, houve um pioneirismo muito grande e homem usando saia, né? Enfim, mesmo antes de Carlos Miele ter feito isso para Amy Officer, mesmo antes de ser moda hoje homem usar saia dentro das propostas do agênero, né, ou não gênero, né, ou genderless em inglês, né. E aqui nós tivemos esta mulher que foi padrão de beleza nacional. Alguém reconhece? Ninguém reconhece? Não é a Carmen Miranda. Carmen Miranda teria um bom turbante, uma boa plataforma, né? Tudo bem que ela está de longo, né? As professoras não podem falar, não, tá? Não reconhece? Uma baiana que foi Miss Brasil, Marta Rocha. Uhul, pensei que não fosse sair, né? Marta Rocha, uma baiana, né? De extrema beleza, que ganhou o concurso de Miss Brasil e foi representar o Brasil no concurso de Miss Universo, né, em Miami, né? Conclusão, né? Lá ficou com o segundo lugar. Obviamente que foi marmelada, mutreta, ou qualquer outra expressão, qualquer outro nome que queira. Porque, por questões políticas, precisava ganhar a Miss Estados Unidos aquele ano, né? E com isso, né, Marta Rocha desfilou em Miami como segundo lugar, foi aplaudidíssima, né? E quando a Miss norte-americana desfilou com cetro, coroa e capa, foi vaiada pelos norte-americanos, porque viu-se que foi uma marmelada tremenda. E inventaram aquela história de que Marta Rocha tinha 2 polegadas a mais nos quadris, né? E que perdeu pela medida de 2 polegadas a mais. Obviamente virou marchinha de carnaval no ano seguinte, né? Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Por 2 polegadas e logo nos quadris, tem dó, seu juiz. O Brasil inteiro cantou essa música, né, nas famosas marchinhas, né? Enfim, virou uma referência de beleza. Todas as brasileiras tinham esse cabelinho de Marta Rocha. As avós de vocês possivelmente devam ter tido, tá? Ou a mãe de alguns aqui, como no caso minha mãe tinha também esse cabelinho, né? Enfim, a sua também, Maria Alice, né? Enfim, virou uma referência, né? E aí deixou esse belíssimo recado. Depois Ieda Maria Vargas, gaúcha, foi Miss Brasil e também foi Miss Universo, né? E o primeiro concurso de Miss, por incrível que pareça, foi aqui no Brasil, né? Na década de 30, que não era concurso de Miss, era concurso de eugenia, né? Com uma gaúcha, tá? Que ganhou esse primeiro concurso, né, de eugenia universal, né, e exatamente no ano de 1930. Né, e depois o Brasil trouxe esse significativo de beleza e traz até hoje, né?
Enfim, saibam vocês que o passaporte brasileiro é o passaporte mais cobiçado no mundo a ser roubado. Qualquer tipo físico pode ser brasileiro, né? Oriental, ocidental, louro, moreno, caucasiano, negro, qualquer tipo físico, né? Enfim, então, qualquer um do mundo pode ser brasileiro, né? Então, sempre nós vamos ter um padrão de beleza, seja, tá, o padrão que for, vai ter alguém aqui que preencha, tá, esses requisitos dentro das exigências do padrão de beleza feminino que tem aí a sua realidade, que poderíamos um dia, podemos, numa outra oportunidade, dar um curso sobre a história da beleza, que é muito interessante isso, né? Que eu costumo dar esse curso também em São Paulo, ou mesmo uma palestra, né? E aqui nós vamos ter, tá, exatamente Eurico Gaspar Dutra, né? Presidente do Brasil, né? Marido de Dona Santinha Dutra, que se vestia com Dona Mena Fiala, na inauguração da fábrica Bangu, no Rio de Janeiro, uma grande tecelagem carioca, né? Do algodão. Mas o que eu quero mostrar, olha como chique é usar linho, né? O famoso linho irlandês York Street S140, né? Branco, azulzinho clarinho, begezinho bem clarinho para esse calor. E o linho é o tecido menos antitérmico que existe e apropriado para climas quentes, né? Enfim, então vejo que todos estão de, né, terno ou costume de linho branco, né? E o linho ele precisa ser impecavelmente passado, né? Que o linho amarrota com maior facilidade, mas ele precisa estar amarrotado, o linho tem que estar amarrotado para dizer que é chique. Então passa-se impecavelmente, aí você faz assim esse movimento para amarrotar aqui, e você faz questão de agachar para amarrar o sapato, para amarrotar aqui atrás do joelho. Aí vê-se que o linho é de boa qualidade, você está chique, né? Amarrotado aqui onde nós temos as nossas articulações, né? Enfim, né? São truques, né, gente? Né? Linho sempre custou caro, daí a expressão fulano está tão alinhado, ou seja, vestir de linho, tá sofisticado, tá bacana, está elegante. Linho sempre custou caro, desde o Egito Antigo, tá? Que as roupas dos faraós e as roupas de outros, né, sacerdotes eram feitas ou de algodão, mas especialmente também de linho. E aqui nós vamos ter José Ronaldo, tá? Este senhor que foi um grande nome da fábrica Bangu. E a fábrica Bangu, no Rio de Janeiro, fazia o concurso de Miss Elegante Bangu, tá? Onde as moças do Brasil, primeiro só as cariocas, tá? Depois estendeu para o Brasil todo, tá? Todas as moças do Brasil queriam, tá, ser Miss Elegante Bangu. Ganhava muitas vezes mais prestígio do que a própria Miss Guanabara, ou Miss Distrito Federal ainda, né? Porque era um concurso, né, que acontecia no bairro, acontecia no Copacabana Palace, mas dali sairia a moça representando o bairro Bangu para o concurso de Miss Guanabara, para o concurso de Miss Distrito Federal, né? Enfim, ganhava-se um prestígio absurdo, né? Você ganhava um corte de tecido de algodão, José Ronaldo desenhava e elas tinham que fazer a roupa de acordo com as propostas que ele assim criava, né? E uma dessas mulheres que não chegou a ser Miss Elegante Bangu, mas tornou-se a mulher mais elegante e mais sofisticada que o Brasil já teve, foi uma paulista de Pirajuí, né, chamada Carmen Terezinha Sobiati, que foi tentar o concurso no Rio de Janeiro, não ganhou, mas de uma beleza exótica, né? O dono da famosíssima rádio Mairink Veiga do Rio de Janeiro, poderosíssimos, né? Se encanta, os dois se casam e ela vira a famosíssima Carmen Mairink Veiga, que morreu ano passado. Foi a mulher mais sofisticada e elegante da história do Brasil que se tem notícia, tá? De um refinamento a toda prova, né? Obviamente, né, que se vestia também em Paris, o queridinho da Carmen era Givenchy, tá? Mas tinha também essa referência de Brasil. Já ouviram falar de Carmen Mairink Veiga? Não, enfim, alguns possivelmente sim, né? Mas ela acabou morrendo de um problema muito constrangedor. Ela teve, não se sabe se foi algum vírus ou se foi um problema genético, né? Ela começou a ter um problema de degeneração muscular e só foi se definhando, não conseguia nem mais andar dentro de casa, já era com cadeira de roda e tudo mais, mas aquela coisa super chique. No Rio de Janeiro ela se vestia com Guilherme Guimarães, ela se vestia com Givenchy, e Guilherme Guimarães foi um grande nome aí da moda nacional, né? Mas enfim, mas esse aí é Zé Ronaldo, né? E olha aqui, os eventos da Casa Canadá. Aí São Paulo precisava também ter uma casa bacana, aí vai criar a Casa Vogue,
né, no centro da cidade do Rio. Enquanto Rio de Janeiro tinha um concurso de Miss Elegante Bangu, São Paulo tinha um concurso de Miss Suéter, né? Olha que chique, né? Tem que ter alguma coisa de moda para ter lá o concurso, para sair alguma questão de beleza. Outra coisa que é de Brasil, tá? O MASP, que ontem fez exatamente 70 anos, 7 de novembro de 1948, inaugurado por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, a única vez que Elizabeth II veio ao Brasil foi para fazer a inauguração do MASP. Parou, obviamente, a Avenida Paulista, mas o MASP da Paulista, tá? Mas o MASP, o primeiro foi na rua 7 de Abril, no centro da cidade, né? E o MASP fez o primeiro desfile de moda em museu no mundo. É outra coisa que não reconhece no Brasil, tá? Aquele senhor que lá está, na extrema esquerda de vocês, Pietro Maria Bardi, o grande diretor que o MASP teve, que ajudou a Assis Chateaubriand a comprar as obras da falência europeia em função da Segunda Guerra Mundial para fazer, tá, o acervo do MASP. Tá? E o lado de cá é um senhor, né, chamado Paulo Franco, na realidade um judeu, Paulo Frankovitch, que precisou mudar de nome por questões do antissemitismo, né? Palmeiras precisou mudar de nome, Casa Alemã precisou mudar de nome em função de uma realidade de Segunda Guerra Mundial, né? Então, Paulo Franco organizou, que era uma espécie de produtor de moda, organizou um desfile no MASP com roupas de Dior, com roupas, tá, feitas por nomes brasileiros, né, que era uma coleção de identidade nacional, vestido macumba, vestido mãe de santo, né, a estética era todo o new look do Dior, tá? Só o nome que era uma referência de coisa brasileira, que depois essas roupas ficaram expostas na vitrine do MAP, né, no centro da cidade, e uma roupa de Salvador Dalí. Paulo Franco tinha conhecido Salvador Dalí em Nova York e pediu para ele fazer uma roupa. E esta roupa é do acervo do MASP, ela roda o mundo. Uma das roupas que Salvador Dalí fez, que ele chamou a Mulher de 2050. É um vestido meio verde malva, um verde acinzentado, longo, ela com uma muleta bem típica das obras do Dalí, né? E qual foi o arroubo surreal de Dalí, né? Que em 2050 a mulher teria 6 seios. Então ela tem 3 mamilos de cada lado, tem 3 volumes aqui, nesse arroubo genético de mutação, qualquer coisa que assim o valha, né? Enfim, que bom que foi só um arroubo surreal, né? A essa altura da história. E aqui o tal desfile no MASP, no centro da cidade, na rua 7 de Abril, né? E aqui nós temos Rui Sport, né? Esse grande nome do Rio Grande do Sul, que estudou moda em Paris e que trouxe também um conhecimento técnico, uma sofisticação. Havia o grande nome, o costureiro, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Florianópolis, de Fortaleza, de Porto Alegre, nas principais capitais do Brasil, né? Enfim, Rui Sport foi o grande nome que colocou o Rio Grande do Sul no cenário da moda no Brasil, né? Que tomamos posse ano passado, na Academia Brasileira do Moda, eu, o Luiz de Freitas e Rui Sport, né? Enfim, né? E aqui é o Seu Pena, que tinha uma coluna na revista Cruzeiro, as famosas Garotas do Alceu, que as mulheres esperavam ansiosamente o que sairia no semanário O Cruzeiro para ver o que ele sugeria. E todas copiavam as roupinhas que o Seu Pena fazia, né? Talentoso ao extremo, né? Recebe influência, sim, de moda europeia e moda norte-americana, mas tinha um traço considerado o melhor desenho de moda que o Brasil já teve. Uma coisa assim, saía desenhos maravilhosos, são as famosas Garotas do Alceu, né? E uma coisa muito interessante, né, para quem não sabe, Alceu Pena era daltônico, e o daltonismo dele enxergava tudo preto, branco e cinza, e foi um colorista de primeiríssima linha, tudo por intuição. As irmãs faziam um talho assim no lápis de cor, escrevia amarelo, verde, azul, sem que ele soubesse o que é amarelo, o que é verde, o que é azul, né? E ele ia pegando, né, vendo tudo em tonalidades de cinza e fazia um colorismo de primeiríssima linha, né? Inclusive, certa vez as irmãs trocaram, escreveram verde no roxo, amarelo no azul, e isso e nada foi a mesma coisa. Ele ia pegando, né, os lápis e saíam assim coloridos incríveis. Esse senhor que está, né? Enfim, né? Olha aí, as Garotas do Alceu, né? E em 1958, este senhor que está, Caio de Alcântara Machado, cria a Fenite. Caio de Alcântara Machado
tinha ido aos Estados Unidos e visto as feiras, né, industriais, resolveu trazer isso para o Brasil. Então, implantou a FENIT, tá, a primeira feira industrial do Brasil, em 1958, na área de moda, né, que acontecia no Parque do Ibirapuera. Né. Depois a FENIT era uma edição por ano, depois passaram a ser 2 e durou exatamente 50 anos. A última FENIT foi em 2008, perdão. Depois ele criou a FENATEC, ele criou o Salão do Automóvel, que tem a sua estreia hoje em São Paulo, né? Abertura hoje, criou a Feira de Utilidades Domésticas, Salão do Brinquedo, né? Eu fico muito orgulhoso de ocupar a cadeira número 39, desculpa a minha vaidade pública, né, da Academia Brasileira da Moda, cujo patrono é Caio de Alcântara Machado. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande ter que honrar o meu patrono, né, e dizer da importância dele para a moda no Brasil com a criação da FENIT, tá? Este senhor que está, né? E aqui uma foto da FENIT, que era, engraçada, que era para valorizar a indústria têxtil. Feira Nacional da Indústria Têxtil, FENIT. Com o passar do tempo, a FENIT ganhou o caráter de confecção, uma feira de confeccionados. Aí foi preciso criar a FENATEC, Feira Nacional da Tecelagem, né? Exatamente em 82, 83 aproximadamente, né? E aí, voltando um pouquinho no tempo, falei 58, né? Juscelino, né? Mineiro, presidente do Brasil, com o projeto de levar a capital para o Planalto Central, com o slogan 50 anos em 5, né, constrói Brasília, com, né, o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e o projeto urbanístico de Lúcio Costa, né? E Brasília tornou-se, né, uma das cidades, né, a cidade mais moderna do mundo. Se hoje nós temos essas cidades ultramodernas, né, com essa arquitetura maravilhosa, Dubai, Xangai, né, enfim, né, Brasília teve esta mesma representação com a arquitetura de Niemeyer. Aqui, o Palácio Planalto. Essas colunas, na história da arquitetura, são consideradas as colunas mais importantes, né, da história da arquitetura, depois das colunas gregas, porque todas as colunas foram cilíndricas. Niemeyer vai ser o primeiro a mudar a forma de uma coluna com razão estética e com resistência de material e sustentação da própria edificação, né? Essas famosas colunas, o Brasil inteiro copiou isso. No interior a gente ainda vê até hoje varandinhas com as coluninhas de Brasília, genial, né? Enfim, aí está. E olha aqui Dona Sara Kubitschek com o presidente Juscelino, né, com o seu vestido assinado por Dona Mena Fiala. É um vestido azul claro, todo bordado com pedras azuis também, né, para o baile oficial de inauguração de Brasília, né? E olha a Dona Mena e o desenhozinho ali do vestido de Dona Sara, né? E aí vem Jânio Quadros como presidente da República, num pequeno intervalo de tempo, de 1961, durante 8 meses, nasci, tá, no mandato de Jânio Quadros como presidente do Brasil. E Jânio Quadros, né, de Goiânia, né, professor de língua portuguesa, tinha um português impecável, tá? Jânio Quadros, inclusive, chegou a escrever gramática da língua portuguesa, né? E soltava as dele geniais, mas com português mais do que castiço, né? E quando ele foi presidente da República, ele baixou 2 pragmáticas, né? Ou seja, uma espécie de lei suntuária, dizendo que todo funcionalismo público do Brasil devesse usar o conjuntinho safari como uniforme e proibindo o uso dos biquínis em concursos de beleza no Brasil, né? Conclusão, não pegou nenhum e muito menos o outro, né? Basta uma coisa ser lei para que dê vontade de você desobedecer, né? A gente sabe disso, né? Mas entrou para a história da moda por tabela, lançando essa proposta aí do conjuntinho safari. E ele usava o conjunto safari para impor ao funcionalismo público do Brasil, tá? Que usasse, imagina, pensou todo funcionalista uniformizado de conjuntinho safari, né? A foto devia ser sensacional, né? E aí, na sequência, veio o Jango, né? Quando o Jânio pede demissão, João Goulart sobe ao poder, né? Aqui não é carnaval, era um comício, tá? O único comício que a sua esposa foi Dona Maria Tereza Goulart, considerada a primeira dama mais bonita e mais elegante que o Brasil já teve, né? Enfim, e que se vestia com Denner Pamplona de Abreu, o nome mais emblemático da história da moda no Brasil, não há dúvida alguma. Denner do Marajoara, ele é paraense, da ilha de Marajó, que a família foi para a família riquíssima, que ficou rica com o ciclo da borracha. Para vocês terem uma ideia, Denner foi criado por governanta inglesa,
que a família trazia, né, porque era muito chique, né, ter uma governanta francesa ou uma governanta inglesa, né, enfim, né, e a família ficou falida com essa questão do contrabando do látex, né, da seringueira para a Ásia, e lá eles plantaram, não era extrativismo, era plantio, né, e conseguiram produzir mais e mais barato, né. Conclusão, a família do Denner ficou pobre, eles tiveram que se mudar para o Rio, e a mãe do Denner foi trabalhar no centro da cidade como funcionária pública, né? E com isso, Denner demonstrou um grande talento para o mundo da moda, né? E acabou se tornando o grande nome da moda nacional, né? Que é este daqui, vestindo Dona Maria Tereza Goulart, né? E usou aquela expressão, o luxo, tudo para ele era o luxo, né? Gente, nos anos 60, quais eram as figuras conhecidas do Brasil? As 3 figuras mais conhecidas: Pelé, obviamente, né? Roberto Carlos, obviamente, e Denner, não tão obviamente, né? Mas se tornou uma das figuras mais conhecidas, né? Era o trio de referência, foi ser jurado no programa do Flávio Cavalcante, fazia questão de chegar atrasado, né, para que aí ele dizia que foi o avião que atrasou, que ele já tinha vindo para São Paulo, né, e o programa do Flávio lá no Rio, o avião que atrasou, e ele chegou mais para quê, né? Só para ele ser especialmente aplaudido. Ele chegava atrasado, correndo, aí o povo delirava no programa do Flávio Cavalcante, aí ele, que não era fraco, dizia, povo excelente para aplaudir, né? Ele tinha umas frases assim, que hoje seria assim, o fim da picada, dentro dessas questões nacionais, aí, mundiais, né, de postura, né? Mas tornou-se aí uma figura altamente talentosa. Não soube segurar a barra financeiramente, né? Eu falei esses dias em sala de aula na FAAP para os alunos, né? E repito aqui para vocês, alunos, tá? Por mais que vocês sejam criativos, geniais, encantadores, gracinha, como diria Hebe Camargo, né? Mas, né, não se esqueçam da parte administrativa e econômica das futuras empresas, tá? Quantos talentos que nós conhecemos que não deram certo por falta de administração e por falta de administração financeira também, né? Então pensem nisso, tá? Então, por mais talentosos que sejam, tenha alguém para cuidar disso, que normalmente o talento não combina tanto com essa parte administrativa, mas pensem nisso porque muitos já se perderam com talentos primorosos, invejáveis, né, por falta de administração, né? Enfim, tá? E Denner não conseguia, o dinheiro que ele ganhava, ele ia direto para o supermercado comprar produtos importados, chocolate importado, bebida importada, né? Enfim, acabou morrendo de cirrose, né? Numa casa maravilhosa, e quando ele viu, né, cirrose hepática, né? Quando ele viu que ele não voltaria mais para casa, a última vez que ele foi para o hospital, né, segundo consta, né, ele pegou um tapete persa, enrolou, né, e na ambulância ele foi de pé, abraçado no tapete persa para ter um apoio, e disse, vou morrer como as árvores, de pé, né, e de fato ele não voltou mais do hospital nessa vez, né. Enfim, a sensibilidade estava prevendo que o tempo estava chegando, né, e olha ele, um luxo só, né, com os seus modelos e suas criações. Um gênio, né? Mas bebia na fonte de Chanel, bebia na fonte de Dior? Temos que admitir, né? Essa foto ele está ótimo, que foi uma ousadia para a época, ele está de meia fina e sapato escarpão preto, né? Olha como foi ousado até nisso, né? Enfim, casou-se com uma modelo, né? Maristela Splendore. Em 1962, um ícone da identidade do design nacional foi criada a sandália havaianas, né? Enfim, as sandálias havaianas, né? Com aquele desenhozinho que eles chamam de arroz, né? Meus caros, né? Na minha época de jovenzinho, né? Eu sou mais velho que as havaianas, tá? Um ano, né? Era só preta, azul clara, um tom encarnado, um tom de verdinho, um tom amarelo, né? O chique era a gente virar, tirava a alça, colocava, ou trocava, botava a alça de um pé no outro para ficar coloridinha, né? Lembra disso? A outra está rindo ali atrás, deve ter feito muitos também, né? Fizemos, né? Enfim, né? E hoje a gente tem essa diversidade, slim, e não sei o que, coloridinha, com desenho disso, com desenho daquilo, né? E tornou-se uma identidade do design nacional. É uma das referências do lifestyle brasileiro, né? As sandálias havaianas, né?
E aí, na música, nós vamos ter a bossa nova já vindo dos anos 50, final dos anos 50, e a gente vai ter a Jovem Guarda, né? Daqui a pouco vai ter com Roberto Erasmo Vanderleia, né? Aqueles três lá da extrema esquerda, né? Depois nós vamos ter a linha mais politizada de Geraldo Vandré, né? Vamos ter também logo na sequência Tropicália, e o Brasil se impôs para o mundo em arquitetura, se impôs para o mundo em culinária, se impôs para o mundo em música, né? E estamos nos impondo cada vez mais no mundo da moda também. Que bom! E aqui um prêmio Agulha de Ouro instituído aqui em São Paulo, Clodovil ganhando uma agulha de ouro, né? Enfim, Clodovil trabalhou com Denner, tá? Mas eles simulavam brigas para ganhar mídia, tá? Então eles eram amigos e à noite e brigavam na televisão, onde quer que fosse, e à noite se encontravam para rir das brigas simuladas, né? Mas aí Clodovil dizia, depois que eu ia a agulha de ouro, nunca mais Denner ganhou, e de fato nunca mais Denner ganhou a agulha de ouro, né? Enfim, Denner, Clodovil não conseguiu fazer nenhum desfile para Fenite porque Denner não deixava. Denner fazia, no contrato ele proibia que Clodovil, né, fosse fazer alguma coisa. São as rixas que a gente sempre conhece, né? E aí estão, né? E aqui uma criação de Clodovil, né? E depois, no Prêt-à-Porter, essa publicidade que na época foi um estouro, ele lançando a sua coleção de jeans, né? Olha que interessante, né? Jeans Sabor Brasil, um cacho de banana, uma realidade nacional, yes, we have bananas, né? E bananas em de jeans com um CH de Clodovil Hernandes, né? E esse daqui é Ronaldo Esper, daqui de São Paulo, que também foi um nome expressivo na moda, que depois migrou para vestido de noivas, depois passou a fazer programas televisivos e que está vivo, que nós aí assim o conhecemos. Estudou na Itália moda e trouxe um know-how e um talento muito grande, né? Guilherme Guimarães, no Rio de Janeiro, de extrema sofisticação, que morreu no dia 24 de dezembro de 2016, né? Enfim, né? E olha só, né? Clodovil Hernandes, Denner, né? Guilherme Guimarães e José Nunes, né? Quando eu fiz o livro História da Moda no Brasil, Luiz André, eu chego em casa um dia, tinha um recado do Ronaldo Esper. Nossa, João, o livro está maravilhoso, não sei o que, mas sabe aquela foto, né? Os 4 grandes da Fenite eram para ser 5, tanto você pode ver que tinha uma cadeira vazia, os outros não deixaram que eu participasse, que seriam os 5 grandes da Fenite. Enfim, né? E de fato tem uma cadeira vazia ali, né? E aqui o professor Ciro Del Nero, da USP, um grande cenógrafo, trabalhando com oh meu Deus, isso se chama novembrite, tá? Cansaço do ano inteiro, né? De tanto da aula, né? Enfim, um grande produtor da moda, vou lembrar o nome dele, tá? Esse daqui de calça branca, né? Fazendo os grandes desfiles para promoção na Fenite, né? Oh meu Deus, eu vou ficar inconformado se não lembrar o nome dele, né? Vou lembrar, espero que eu lembre, né? Senão depois eu ligo para a Maria Alice e falo, ela passa para vocês, tá? Esses famosos desfiles da Fenite, quando a Ródia chega primeiro na América do Sul, na Argentina, depois no Brasil, e o Brasil vai ficar repleto de tecido sintético, né? E aqui foi, tá, o momento 68, né? Onde foi uma super badalação, né? Promovida pelo que eu esqueci o nome, não me conformo com isso, né? E as criações dele, vejo Raul Cortez, Valmor Chagas, Caetano, né? Gilberto Gil, Lenny Day, do lado do Caetano tinha Liana Pittman, né? E todos esses desfiles aí badaladíssimos, a Ródia e a Fenite já definiram o comportamento de moda no Brasil, sim, tá? E aí a revista O Cruzeiro, que fazia, né, o Cruzeiro da Ródia, né, para difundir a nossa moda. Foram fotografar em Paris, em Buenos Aires, em Tóquio, em Londres, né, enfim, para difundir a nossa moda, né. E Zuzu Ângel, né, mineira da cidade de Corvelo, né, assim como Alceu Pena, mineiro da cidade de Corvelo, né, vai para o Rio de Janeiro, né, e tem, trabalhando com moda, vai ter aquele problema da repressão militar, né, que o filho dela, o Stuart Angel, né, foi morto, né, e na sequência também ela acabou morrendo, né, que, enfim, a questão aí de sabotagem, porque ela pedia o corpo do filho, pelo menos o filho era um ativista político durante o período do AI-5, né.
e depois morreu mãe, morreu filho primeiro, depois morreu mãe, né? E Zuzu entra para a história da moda no Brasil, não há dúvida alguma, como o primeiro grande nome a buscar referências nacionais, pássaros brasileiros, fauna e flora brasileiras, cores bem vivas, rendas brasileiras, né? Que o angel dela, né, é de casamento, né? E ela acabou usando o anjinho como logotipo, sabemos disso, sempre usando 3 anjos, que eram os 3 filhos, né? Ana Cristina, o Stuart e a Hildegard de Anjo, né? E aqui um desenho de Zuzu, e aqui o desfile que ela faz de brasilidade. Ela se inspirou em Lampião, Maria Bonita, enfim, realidades do Brasil, estampas, cores, né, rendas, né, e vai fazer desfile em Nova York. Aí a filha do prefeito de Nova York, usando uma roupa dela, né. E aí nós vamos ter, né, essas 2 marcas, Gladson e Elos, surgindo, né. A Gladson tinha como dono um mineiro chamado Gladson Assunção, eu com Valdemar Iotes na cabeça, né? Gladson Assunção, e quem trabalhava com ele era o Nelson Varenga, que no desentendimento sai da Gladson, que era super colorida, como vocês veem aí, né? E que nessa época eu sou jovenzinho, tá? Adorava usar Elos e Gladson, né? E aí ele vai com uma Kombi, né? Você também? Não? Está se identificando muito, né? Possivelmente sejamos contemporâneos, né? E aí ele com uma Kombi vai vender camiseta estampada e cria Elos, que é uma das marcas, uma das grifes de moda jovem que está aí até hoje, um trabalho super lindo, como bem conhecemos, né? E aí em 79, minha gente, né? A novela Dancing Days, tá? Com figurino de Marília Carneiro, fez escola. Você possivelmente deve ter usado meia de lurex, né? Ela nem está ouvindo, olha. Você possivelmente deve ter usado meia de lurex, né? Ah, você? Eu só usei a Elos. Só a Elos, né? Gente, eu usei Gladson também. você usou Gladson? Então, eu até hoje, lá na minha casa, no interior, eu tenho um plastiquinho da Elos, que é um arco-íris colado no vidro da janela, e não desbotou, tá? Era de excelente qualidade, o sol bate inteiro ali, né? Tá sutilmente desbotado, né? Mas a gente ainda viu o arco-íris, né? E aqui, minha gente, Marília Carneiro tinha feito o brilho, o glamour, né? Na época, né? A era disco, essas meias de lurex, né? E aí as mulheres usavam, mas espetavam, lurex espeta, né? Conclusão, ela teve que colocar todo mundo de legging branco, né? E a meia de lurex, e o Brasil inteiro usou legging branco, meia de lurex e sandália, né? Você já estava aí em atividade, Maria Alice? Ainda não? Só na matinê, né? Enfim. Tá vendo? É isso mesmo, por isso que você está íntegra hoje, olha. Eu também. E só, na época eu era matinê, então brincadeira, né? Hoje é balada, né? Na época era brincadeira, né? E aí está, né? Júlia Matos, né? Sônia Braga interpretando o papel principal da novela, né? E aqui o grupo Carioca de Moda, tá? Ricardo, Marco Rica, né? A Luz de Freitas, aquele de Capuz, né? Enfim, diversos nomes aí. O Rio de Janeiro sempre nesse pioneirismo, né? De lançar propostas inovadoras, né? E na sequência veio o grupo São Paulo de Moda, desses aí, né? Fórum, Twitch, né? Eu especialmente conheço o Feedback, né? Que lá em cima à direita, né? Enfim, outros nomes, né? Ruclô. E aí vem a cooperativa de moda. Alunos de Marie Rucki veio para o Brasil ensinar moda, essa professora francesa, e desses 9, ali tem 8 e uma não estava presente, ela segura uma fotografia da moça ausente, né? Dos 9, os que fizeram sucesso foram os rapazes. Aquele primeiro lá com uma coisa no pescoço, Conrado Segredo, que lamentavelmente já morreu, São Paulo Fashion Week do início do ano 45 foi em homenagem a ele, John Nacal do lado do Conrado, e aquele atrás da moça de um casaquinho vermelho é Walter Rodrigues. Acabou que os 3, né, conseguiram uma projeção bem maior, né? E aí Conrado Segredo, com um desenho maravilhoso, né, ilustrava para a revista Vogue, fazia assim um gestual com a mão e saíam desenhos incríveis, né? Walter Rodrigues, né? Com uma técnica de modelagem e de corte em viés incrível também. Hoje ele mora no Rio Grande do Sul, né? E John Nacal,
que, né, sou até padrinho de casamento dele, eu fiz uma aqui com o John, né, do primeiro casamento, ele já está no terceiro, tá? E no caso, igual aquela frase, detesto fofoca, pela metade, né? Fofoca tem que ser inteira, né? Essa altura da história, né? Enfim, mas não é fofoca, é a realidade dos fatos, né? Que entrou especialmente para a história com aquelas roupas de papel, que foram todas rasgadas, né, em 2004, quando vocês deviam ser criancinha, né, em 2004, né, quando ele faz esse desfile fazendo aí uma denúncia do consumo, da efemeridade da moda, enfim, tá? E aí vem Fitoervas Fashion, tá? Cá entre nós, a gente fala Fitoervas Fashion, mas quem começou com essa história de desfiles também foi o Rio de Janeiro, a Semana Leslie de moda, né? Mas reconhece-se mais o Fitoervas da Cristiane Arcangeli, né? E aí o Fitoervas eram 3 pessoas só que desfilavam, né? Começou com a Soninha, com o Alexandre Rascovitch, que é esse daí, e com o Walter Rodrigues, cada um desfilando uma noite. A coisa foi crescendo, né? E acabaram sendo 3 nomes por noite, né? E depois ganhou uma dimensão maior, Paulo Bosch saiu e acaba criando o Morumbi Fashion Brasil e acaba criando o São Paulo Fashion Week, né? Aqui uma roupa de látex do Alexandre. O Alexandre é o único nome brasileiro que está no Dicionário Internacional de la Mode, e essa é a foto do próprio Dicionário Internacional da Moda, né? Enfim, essa roupa que ele criou com o Maurício Anês, um artista plástico, né? Inspiração em Carmen Miranda, né? Aí vem na valorização da Semana de Moda, Casa de Criadores, André Idal, né? E que hoje tem esse compromisso de encontrar novos talentos, principalmente os jovens que estão saindo da faculdade. Aí vem o Mercado Mundo Mix, né, que difunde moda jovem, comportamento jovem, que começa em 94, né, participei do Mercado Mundo Mix, né, e que hoje não tem mais, mas foi uma realidade que mudou o comportamento de moda no Brasil. Paralelamente, Érica Palomino dando uma nova cara ao jornalismo de moda na Folha de São Paulo, com a Noite Ilustrada, né, que mudou o comportamento de moda no Brasil, né? E é quando as escolas estão aí também se impondo, finalzinho dos anos 80. Repito, agora está fazendo 30 anos de escola de moda, né, no Brasil, né? E aí, em 95, foi fundada a Academia Brasileira da Moda, no Rio de Janeiro, por Hildegard Anjo, filho de Zuzu, né? E ali nós temos Joãozinho 30, que também foi membro da academia, o grande figurinista carnavalesco da Beija-Flor, né? Givenchy, que veio para a inauguração, e a jornalista norte-americana Eleanor Lambert, né? Enfim, foi uma festa, não me lembro que eu fui nessa festa de lançamento lá no Rio de Janeiro, tá? Já que eu falei do Joãozinho 30, não sei se vocês sabem ou souberam, né? Quem estava este final de semana no Rio de Janeiro era Gautier, que ele está fazendo figurinos para Portela. A Rosa Magalhães carnavalesca, e ele está fazendo figurinos a Portela em 2019, vai homenagear Clara Nunes. E a Portela foi a campeã do ano passado. A Portela ficou 30 anos sem vencer o Carnaval Carioca, apesar de ser a escola de samba que mais venceu o Carnaval Carioca até hoje, desde 28, quando foram criados as escolas de samba e os concursos, né? E Gautier, né, vai bombar, com certeza, vai virar grande mídia em alguns figurinos de alas aí da Portela, né? Por sinal, Gautier, Valentino, Calvin Klein não saem do Rio de Janeiro, tá, gente, né? Todo mundo que está no Rio, nas grandes festas, nos grandes lugares, vira e mexe, encontra com eles, que eles vêm muitas vezes sem que a mídia diga que eles estão por aqui, né? Entre outros, né? E aí vem São Paulo Fashion Week, né? Colocando o Brasil no calendário internacional da moda, que é a moda brasileira. Moda brasileira é a moda que leva a marca da nossa cultura, é a moda feita por brasileiros. A edição do verão 2002-2003, do calendário oficial da moda brasileira, São Paulo Fashion Week, propõe uma reflexão sobre a nossa formação cultural em toda a sua multiplicidade e riqueza, e faz uma homenagem a todos os que hoje constroem, a partir de suas identidades, a moda brasileira, né? Minha reflexão quanto moda no Brasil, moda brasileira, já falei um pouquinho, né? Aí, na sequência vem Fashion Rio, né, que não existe mais, né? Enfim, e aí nomes, né, que acabam se projetando, né? Ronaldo Fraga, gente, o estado brasileiro que mais deu nomes expressivos para a moda nacional foi Minas Gerais. Meninas, vocês aí atrás estão conversando.
Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Eu sou chato, né? Deu para perceber, né? Enfim. O estado do Brasil que mais deu nomes expressivos à moda nacional, tá, foi Minas Gerais, né? Enfim, Ronaldo Fraga, né? Glédson Assunção, Zuzu Ângelo, Alceu Pena, né? Inácio Ribeiro, entre inúmeros outros. E o segundo estado que mais deu nomes representativos para a moda nacional, por incrível que pareça, qual foi? Qual foi? Pará. Denner é paraense, Lino Villaventura é paraense, André Lima é paraense, né? Guta Teixeira, que poucos conhecem, é paraense, né? Os irmãos Assunção, daquela moda praia carioca, oh meu Deus, você não é Assunção não, Glédson Assunção é mineiro, né? Enfim, olha Novembrite de novo, né? Enfim, né? São paraenses, né? Agora, o mais curioso de tudo, né? De onde quer que você seja, quais cidades que você precisa para ter projeção? Ou São Paulo ou Rio, né? Por incrível que pareça, mesmo com a força do Minas Trend hoje, mas todo mundo quer desfilar em São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Enfim, Ronaldo Fraga no desfile Quem Matou Zuzu Ângelo, né? Fauzi Hatten, um nome expressivo daqui de São Paulo também. Lógico, gente, São Paulo deu nomes, Rio de Janeiro deu nomes, Rio Grande do Sul deu nomes, Ceará deu nomes, todos os estados deram. Mas os que mais deram nomes expressivos foram Minas e Pará, né? Saindo do eixo, como se diz, né? Enfim, né? Lino Villaventura, né? Com esse desfile absurdamente incrível, que ele se inspirou em vários artistas, né? Mondrian, Rundeswasser, né? Enfim, esse desfile eu me lembro direitinho, foi excepcional, né? André Lima, outro nome, um tanto quanto dentro das nossas propostas intensas, o que eu chamo de barroquismos a brasileira. O brasileiro é intenso, o brasileiro é dramático, o brasileiro é barroco, não no sentido pejorativo, por favor, falo isso com propriedade. Nós somos muito mais autênticos sendo barrocos do que sendo minimalistas, tá? Com todo respeito ao minimalismo. Minimalismo é coisa de japonês, é coisa de escandinavo. Lindo, mas brasileiro é barroco. Não é à toa que telenovela faz sucesso no Brasil, Viúva Porcina com todos os laçarotes e pulseiras, né? E Carminha, né? E Carmen Miranda, né? Enfim, a escola de samba, a nossa culinária barroca. Você vai numa churrascaria, em teoria você vai comer o quê? Carne. Você come a carne, mas você tem comida japonesa, você tem salada, você tem feijoada, você tem massa e sobremesa francesa, que você pede um petit gâteau, né? Enfim, né? E deixa aquele negocinho verde ali para o garçom deixar mais uma lasca do que quer que seja de carne. Aí a gente faz aquela montanha e sai feliz da vida, né? Precisamos tomar até um digestivo, né? Mais feliz da vida, né? Hoje, né? Eu comentando, fiz uma brincadeira, até numa reunião que eu tive antes de vir para cá, aí a pessoa, né, falando desse problema que involuntariamente a nossa barriga vai crescendo com o passar do tempo, né? Aí a pessoa falou assim, é um problema da Samanta. Falei, qual Samanta? Dessa manta de gordura que a gente tem aqui, ó. Então o problema é da Samanta, achei ótimo. É coisa de brasileiro, né? Ri do próprio problema. Rir do próprio infortúnio, né? Enfim, mas adorei a Samanta, né? E depois teve o Fashion Rio, né? Enfim, que foi ganhando novas projeções na tentativa de recolocar a cidade no atlas da moda nacional, né? Rio Summer, e colocou, né? Gente, o Rio tem uma cara própria, tem uma criatividade própria, tem uma identidade própria. É uma cidade que, antes de vender produto, vende lifestyle. É a cidade que mais vende lifestyle do Brasil. Quem no mundo não quer ter a experiência de ser um dia ou uma semana carioca, né? Descontraído, praiano, isso, aquilo. Né? Vende-se um produto, mas antes de vender o produto, vende-se o lifestyle. E o mundo quer conhecer o Rio de Janeiro, né? Diga-se de passagem, né? E aqui, né? Nomes internacionais. Esse moço é mineiro, né? Inácio Ribeiro, né? Que vai para Londres, se casa com essa inglesa e cria aquela famosíssima marca Clemens Ribeiro, né? Clemens é o sobrenome dela e Ribeiro é o sobrenome dele, né? Que é de extrema sofisticação e requinte em Londres, né? Da M-Officer, Carlos Bieri, obrigado, né? Também com projeção internacional, não só aqui, né? Lívio Ranga, o
o nome daquele moço do lado do professor Ciro Delmiro, tá? Nossa, mas se eu não conseguisse, né? Eu ia dormir aqui em Americana para lembrar essa noite, né? Muito bem, né? O Dedé é outro famosíssimo, né? O Francisco Costa, mineiro da cidade de Guarani, né? Que conseguiu projeção internacional, desenhou por longa data Calvin Klein, chegou a se mudar para Londres certa época e desenhava a Gucci inglesa também, né? E ganhou 2 Oscars da moda nos Estados Unidos, o famoso Pimpinela Escarlate, né? Desenhando para Calvin Klein. Hoje ele não está mais, é Ralph Simons que desenha Calvin Klein, mas deixou um belíssimo recado também. Esse sim foi minimalista, um pedaço de tecido virava uma roupa maravilhosa, né? Apesar de ser mineiro, barroco, né? Mas tem aí, não estou querendo dizer, gente, isso que eu falei, que se exclua o minimalismo. O minimalismo é lindo também, mas eu vejo muito mais autenticidade em nós brasileiros ao sermos barrocos. Não é à toa, com todo respeito, sem ser pejorativo, porque hoje a gente também pode falar nada, que tudo a gente é incriminado, né? Enfim, piruagem funcionou no Brasil porque a brasileira faz isso com propriedade, ela é muito mais legítima e muito mais feliz sendo assim, né? Enfim, que assim seja, né? E aí, olha, um pedaço de pano que vira uma roupa linda, né? Dentro das propostas do minimalismo, tá? E também o mineiro Gustavo Lins, radicado em Paris, que tem uma casa em Paris, né? Que chegou a já fazer até desfile na alta costura como membro convidado, não como membro aderente, né? Outro mineiro aí de sucesso internacional, né? E essa marca que eu acho muito interessante, essa marca do Ceará, uma marca chamada Etos, que trabalha com o bordado, com as bordadeiras e rendeiras do Ceará, e fazem coisas incríveis. Elas chegam a desfiar o tecido e retecem bordando, né? Além de, né, não vou dizer que sejam joias, mas acessórios de caráter ecológico, madeira, com contas, dentro dessa linguagem, tá? Eu acho muito bacana o trabalho da Beatriz Castro, da Lúcia Neves, dessa marca, né? Assim como a marca Poema em Brasília, que busca essa realidade. O Brasil é um celeiro nessas questões da sustentabilidade, né? Não há dúvida disso, e muitas marcas vêm buscando isso, né? Feiras, inclusive, né, relacionadas, seminários, né, e semanas de moda sustentável, porque o Brasil tem campo suficiente e tem essa realidade do slow fashion. Enquanto a gente tem o lado do fast, né, tem o lado slow, com o bordado, com o artesanato, com as nossas chitas, que são maravilhosas, não há dúvida alguma, né? Eu acho que o que precisamos ter é um design inteligente, um design contemporâneo, tá? Associado às nossas premissas e os nossos valores de brasilidade, né? Foi criada a ABEST, Associação Brasileira dos Estilistas, com esse birro mais B, que lamentavelmente o Brasil também tem uma coisa de descontinuidade, não existe mais, né? Falando de brasilidades, até mesmo para levar a moda do Brasil para o exterior, né? E depois, na tentativa de reposicionamento carioca, o Rio Moda Rio, né? Na tentativa de voltar àquele tempo de Moda Rio, do grupo carioca de moda, né? Enfim, tem a sua projeção, tem o seu valor, né? Mas, né, como diz aquele jargão, São Paulo, por ser a locomotiva econômica do Brasil, acaba roubando a cena, especialmente depois de Fenite, e depois que a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. E São Paulo tomou a dianteira e está aí até hoje, né? Enfim, né? E Minas Trend, que cada vez mais vem se posicionando, né, com um design muito interessante dos mineiros, né? E o Brasil tem New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, São Paulo Fashion Week e Minas Trend, né? Entrando 2 semanas de lançamentos no Brasil, praticamente nesse calendário, né? São Paulo Fashion Week, calendário internacional, mas Minas não vai demorar muito, né? Já deve ter muita gente do exterior vindo aqui comprar, né? Enfim, né? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Não sei, muito obrigado. A nossa amiga já veio falar o que eu falaria, né? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta que eu pudesse esclarecer, que eu pudesse ajudar, né? Se alguém quiser seguir no Instagram, fique à vontade, tá? Eu tenho lá uma coluna que eu chamo Você Sabia, né? Enfim, que eu vou colocando curiosidades, história da moda aí direitinho, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não, Tainá?
Quer o microfone? Eu consigo, mas não sei se a plateia consegue. Não quer levar um microfone lá para ela? Oi? Oi. João, eu sinto muito na sua fala um orgulho muito grande da história brasileira na moda e a nossa cultura e toda a nossa bagagem. E ai de mim, se não tivesse, né? A minha pergunta é mais sobre os novos estilistas, porque muitas vezes na Casa dos Criadores a gente vê novas pessoas chegando com propostas de slow fashion, como você disse, e o cenário, às vezes, aqui para o interior é um pouco mais escasso de oportunidades e fora do eixo da capital. E eu gostaria de saber se você acredita mais nesse movimento vindo do interior para se posicionar em relação à moda e esse fazer manual e esse slow fashion. Lógico que eu acredito, faço votos que dê certo, né? Mas é aquilo que eu falei, tá? Outros brasileiros ainda continuam precisando do eixo, tá? Rio e São Paulo, por mais que aqui ou qualquer outra cidade do interior de qualquer outro estado, né, há a necessidade de um centro urbano para a divulgação, isso em qualquer área, na arquitetura, nas artes, né, no design, enfim, as coisas acontecem com mais intensidade, mesmo aqueles que trabalham com o slow, o bordado daquela senhorinha, a renda lá, não sei de onde, né, acabam precisando de um centro onde haja um processo de comunicação maior e de divulgação e de comércio, porque por mais que sejamos criativos, repito, moda também é business. A gente tem que pensar nisso, tá? Então, o que eu vejo é, né, acreditar, né, na sua própria ideia, né, ser fiel ao seu próprio sonho, tá? E na condição, desculpa se eu estou sendo piegas, tá? Mas eu me dou o direito de falar isso porque eu sou professor, eu tenho muito orgulho de ser professor, tá? Adoro ser professor, tá? E me dou o direito de falar para vocês, estudantes, estudem. Estudem, tá? A gente tem trabalhadores que não querem trabalhar, tem estudantes que não querem estudar. Epa, tem alguma coisa errada, né? Levem a sério o compromisso acadêmico, porque mesmo com esta realidade, já está difícil. Se não levar a sério, se levarem na flauta, como se dizia na minha época, achando, vou fazer moda porque é fácil, desculpa, não vai sair do lugar, tá? A concorrência é grande, tá? A concorrência é grande, tá? Então, não se esqueçam dos seus sonhos, tá? Mas estudem, pesquisem, leiam, tá? Não se limitem à palma da mão, por favor, tá? Que o mundo ficou muito fácil na palma da mão, tá? O velho, o chato do professor, mas desculpa, é uma realidade, falo isso de cadeira, falo isso de experiência, meus cabelos brancos já me ajudam a legitimar essa opinião, tá? Mas é um valor, né? É uma grande realidade de posicionamento e reconhecimento internacional do Brasil, essa questão do slow, essa questão do artesanal, né? Mas um artesanato de alto valor cultural agregado. Obrigada. Por nada. Pois não. Tem uma pessoa lá atrás também, né? Eu queria saber, eu fui agora no São Paulo Fashion Week, no último que teve, no 46, e com muitas pessoas que eu conversei falavam que já foi melhor, o que é esse projeto estufa, o que é isso de vender ingresso. Eu queria saber o que você acha, se o São Paulo Fashion Week vai acabar, ou se isso de ter o projeto estufa é para realmente dar novas oportunidades, porque falavam, as marcas não querem mais desfilar aqui. Aí eu fiquei, assim, sem saber, sabe, se vai continuar, ou se você acha que tem... Nem eu, não sei, né? O que eu posso dizer, tá, a essa altura, na tentativa de responder aí alguma coisa para você, né, é que de fato o São Paulo Fashion Week está numa nova fase, tá? Quando o projeto do São Paulo Fashion Week foi feito, se vocês quiserem, vocês podem ler no livro História da Moda no Brasil, que está lá, né? Era um projeto de fato para ter 3 fases de 7 anos, né? Um inicial,
tá? Um apogeu e depois uma mudança. Isso estava previsto no São Paulo Fashion Week, são palavras de Paulo Borges, tá? Não são minhas, né? Tá no livro com as aspas que ele nos declarou para a execução do livro, tá? Enfim, tá? Agora, o problema da moda no Brasil não é um problema da moda, é um problema social, econômico, tá? De uma realidade de política pública e iniciativa privada no Brasil, mais de política pública, tá? Então, não é a moda que vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil precisa ser resolvido de outra forma para que a moda possa usufruir dos benefícios de solução de todos os outros problemas, tá? Que ótimo que tem o projeto Estufa para descobrir novos talentos, né? Que podem ser vários de vocês, não há dúvida disso, tá? Enfim, tá? Vamos ver, o tempo é o melhor crítico que existe, o tempo dirá do projeto Estufa, né? Agora, que o São Paulo Fashion Week está com uma nova cara, tá? Sim. Agora, precisamos admitir que há uma crise social no país, precisamos admitir que há uma crise econômica no país e que não é a moda somente que vai solucionar, tá? Isso precisa ser resolvido em alto escalão, em outros níveis, para que a moda possa ter também os benefícios, né? Então, toda iniciativa, pública ou privada, é muito bem vista, tá? Porque se não tivesse o projeto Estufa, talvez não tivéssemos nomes que já estão se projetando, né? Que bom que tem Semana de Moda, que tem Projeto Estufa e que tem inúmeras outras possibilidades. E que vocês podem ser, tá? Os próximos. Por nada. Você aí atrás, que queria fazer uma pergunta, por favor. Bom, boa noite. Boa noite. Eu não sou da área da moda, sou Sim. bibliotecária, então pode ser que essa pergunta não seja tão clara, a resposta não seja tão clara na minha mente. Tem 12 livros escritos na área de moda, tá? Espero que você os tenha na sua biblioteca. Então tá bom. Por exemplo, você falou da alta costura, né? O Brasil não tem alta costura. Sim. Não, por que o nosso país não tem condição de ter, de acordo com a história? Você acha que tem condição? Lógico que o Brasil tem condição de ter alta costura, tá? O que poucas pessoas sabem é que a alta costura é uma marca registrada da Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Vou muito mal comparar, da Câmara Sindical da Costura Parisiense. Alta costura só existe na cidade de Paris, em nenhum outro lugar do mundo. E somente no Triângulo de Ouro de Paris, um triângulo delimitado pela Avenida Champs-Élysées, a Avenida Georges V e a Avenida Montaigne. Se você não, com regras, tá? Você tem que ter prédio próprio, você tem que ter, o prédio tem que ser um estilo reconhecido pela história da arquitetura, você tem que ter tantos funcionários, tem que ter tanto rendimento, tá? Tem que ser afiliado à Chambre, né? E assim por diante, entre inúmeras outras premissas, tá? Ter perfume, que é o que sustenta financeiramente, né? Porém, tá? Alta costura foi Quem começou com essa ideia de roupa exclusiva, nesse sentido de fazer sob medida, né? Sofisticada, foi o Worth. Poiret que reconhece que o Worth é o pai da alta costura, né? Em 1926 foi criada a École de la Chambre Syndicale. Para você fazer alta costura, você tem que estudar na escola da Câmara Sindical. E durante os anos de Segunda Guerra, 40 a 41, Lucien Lelon, que era o PDG, o presidente da Rector General, cria as regras da alta costura, porque Hitler, com o Terceiro Reich, queria levar a sede da Câmara para Berlim. Então ele faz escondidamente, tá, as regras, faz uma patente de ordem internacional e o Terceiro Reich não consegue levar para Berlim. Tá? Portanto, é uma marca registrada, mais do que francesa, exclusivamente parisiense. Tá? Então não vamos ter, desculpa a comparação muito mal feita aqui, tá? Se eu começar a vender hambúrguer, eu posso ter o melhor hambúrguer do mundo, eu posso usar o nome McDonald's? Eu tenho que ter franchise, licença, né? Enfim, para eu fazer uma roupa e dizer que é alta costura, né, não é só uma roupa bem feita, bonita, de festa, bordada, é uma marca registrada, tá? Por isso, tá? Tanto que a Itália não tem alta costura, João? Alta costura não, mas o correspondente na Itália dá-se o nome de alta moda, né? O correspondente na Inglaterra e Estados Unidos dá-se o nome de high fashion, high style. E no Brasil, no próprio livro, meu do Luiz André, está lá alta costura, senão o brasileiro não entenderia, mas a gente deixa claro na introdução que não temos, né? Nós não inventamos uma expressão para
corresponder à nossa moda sofisticada, roupa de festa, roupa criativa, roupa bem feita, sob medida, peça única, que são as premissas que regem a alta costura. Poderíamos ter inventado, sei lá, alto ziriguidum, né? Mas não inventamos o alto ziriguidum, né? Mas poderia ser a nossa alta costura, né? É isso, por isso que a gente fala que temos talentos, temos condição técnica, condição estética, tudo, mas é uma marca registrada. É por isso. Mais alguém? O do lado, o moço do lado tem uma pergunta. Você também é bibliotecário? Não sou bibliotecário. Oi? Não sou. Estagiário. Ah, estagiário. Senhor estagiário. É mentira. Eu não sou também da área da moda, mas sou da área da história. Né? Sim. Sou formado em história. O senhor mostrou na palestra algumas revistas antigas, né? E na história nós vemos que a maioria dos editores dessas revistas eram homens. Sim. Ditavam moda para as mulheres. Então eles falavam que como a mulher deveria se comportar, como ela deveria se vestir. Nos dias de hoje, sendo predominantemente as editoras mulheres, elas podem ser consideradas também as ditadoras? Pode ser consideradas o quê? As ditadoras do século XXI, por ainda falar sobre um padrão de beleza para a mulher? Eu tenho alguns senões com relação à sua fala, tá? Em primeiro lugar, os editores podiam ser homens, tá? Mas normalmente quem escreviam as seções de moda feminina eram mulheres, tá? Elza Marzullo, né? Até antes a Regina Guerreiro, né? Enfim, tá? Então muitas editoras e redatoras, né? Não que fossem os editores propriamente ditos, né? Por uma questão de tradição do homem, do mercado de trabalho, essa realidade toda que a gente bem conhece, que hoje está completamente mudado, tá? Mas nós tivemos, tá, inúmeras mulheres antes do século XXI. Costanza Pascolato foi editora de moda da Cláudia Moda, tá? A Regina Guerreiro, da Vogue, da Elle, tá? Não só no século XXI, que nós temos Suzana, ou nós temos, enfim, Maria Rita Alonso, tá? Entre outros nomes, né? Enfim, no Rio de Janeiro, Celina de Farias, repito, Elza Marzullo, né? Inúmeras, Lena Carderário, com vários prêmios, Abril de jornalismo de moda, de edital de moda, né? Enfim, então, eu acho que essa sua fala é uma reflexão, mas eu discordo com alguns pontos de vista, até por processo histórico, mesmo lá fora, tá? Normalmente isso era uma função feminina, tá? Se trabalhar com cerimonial, trabalhar com organização de festas, né? Não que os homens não pudessem fazer, e não que mulheres não pudessem fazer outras funções, mas havia essa diferença de função. Se você pega a Iris Apfel, né? Você deve já ter visto essa figura, né? Essa pessoa, né? Figura não no sentido pejorativo, por favor, genial, tá? Uma senhora com mais de 90 anos, que inclusive Natália Timber está interpretando a Iris Apfel no teatro no Rio de Janeiro, e que no dia 17 de janeiro vai estrear essa peça aqui em São Paulo, no Teatro FAAP, que é uma peça totalmente de moda. A Iris Apfel era do cerimonial da Casa Branca. Pegue depois essa figura, ela usa cordões gigantescos, ela não usa um, nem dois, nem três, ela usa 10, fora a roupa, fora o óculos, enfim, são pessoas, né? André Pittman, da área do design, que influencia isso, tá? Grandes professoras de moda, como Marie Rucki. Então, a mulher tem um papel fundamental, tá? Fundamental, não é só hoje, tá? Hoje elas também têm o papel da importância de serem as grandes influenciadoras digitais. Tá? E muitas das revistas até online, ou editoriais online, que o material físico a gente também está sabendo que está passando por uma mudança no mundo, não é no Brasil, né? Enfim, então, eu acho uma resposta que eu não sei se eu estou te respondendo direito ou não, mas eu acho que são algumas coisas a serem interpretadas no processo histórico para ver que nem sempre, editor normalmente sim, tá? Mas muitas vezes redatoras e colunistas de moda eram mulheres, né? Muitas vezes até com pseudônimo, né? Pra você ter uma ideia, tá? Dona Nair de Tefé, esposa, tá? Qual era o presidente? Washington Luiz, no princípio do século, ela tinha uma coluna de moda no Rio de Janeiro, né? Enfim, né? Que assinava Rian. Era o pseudônimo de Nair de trás para frente, né? Que falava coisas de moda, né?
Então, há um significativo, eu não sei se na Edith Fehr foi esposa de Washington Luiz, tá? Se alguém puder conferir aí no Google, tá? Mas foi uma primeira-dama do Brasil no princípio do século, né? Enfim, então eu acho que as mulheres têm um papel preponderante. Agora, normalmente, tá? Quem cria moda, aí sim há, né, uma predominância de homens, tá? Na história mundial da moda, a única década que houve mais mulheres criando moda em detrimento dos homens foi a década de 30, com Chanel, tá, com Schiaparelli, com Nina Ricci, com Madeleine Vionnet, com Jeanne Lanvin, enfim, mas com nomes também presentes, Balenciaga, entre outros, né? Mas foi uma predominância das mulheres. Isso a psicologia da moda explica, tá? Explica isso, que há duas correntes na tentativa de explicar, né? Uma no sentido de vestir para despir, que é pouco considerável, outra no vestir uma mulher para se identificar, né? Que a psicologia, principalmente numa linha bem freudiana, acredita mais nessa segunda hipótese, né? Não sei se te ajudei ou se te compliquei, tá? Enfim, tem horas que eu me acho, vocês, alguns já, com certeza, nossa amiga lá, né? Enfim, né? Com certeza você já ouviu falar de um senhor chamado Abelardo Barbosa, não já? Vocês jovens conhecem Abelardo Barbosa? O maior comunicador que o Brasil já teve, mais conhecido como Chacrinha, tá? Conclusão, tem horas que eu me acho igual Chacrinha, eu vim para complicar e não para esclarecer, né? Porque ele adorava usar essa frase, né? Alguma outra coisa que eu possa ajudar? Meus caros, muito obrigado novamente, com todo carinho, e que eu possa voltar algumas outras vezes na instituição para que possamos ter outros bate-papos aí de moda. Tá? Muito obrigado pelo carinho, pela presença, por esses aplausos calorosos, né? E ontem, na condição de professor, eu fiquei muito sensibilizado. Eu terminei um curso de História da Arte na FAAP, um curso livre, né? Enfim, né, uma turma até boa, né? E depois vocês dêem uma olhadinha no Instagram, tá? E quando eu cheguei na aula, eu fiquei assim, gente, o que é isso? Sou eu, né? O que é isso? Para mim, é uma aluna, artista nata, hiperrealista, ela me faz um retrato, que ela pegou uma foto minha no Instagram, uma pintura hiperrealista a óleo, né? De 50 por 70, né? Incrível, incrível, né? Incrível, 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 né? Que eu até postei hoje, agradecendo, que são esse respeito de estarem aqui, esse respeito de um aplauso caloroso que nos gratificam na condição de professores, né? Muito obrigado mesmo, tá bom? Até de uma outra oportunidade. Professor, em nome da turma do 6º ano, nós agradecemos imensamente a sua participação conosco esta noite. E gostaria de pedir para a aluna Sara entregar para o senhor um mimo, né, como prova desse agradecimento. E avisando a vocês que o João ele vai estar aqui na exposição, para quem quiser tirar foto, bater um papinho com ele, sendo breve. E fiquem à vontade. Muito obrigada, viu? Eu